Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o VILG-11, né? Um fundo aí de galpões logísticos, né? Que ele tem chamado a atenção, principalmente porque ele se encontra muito descontado. Antes de passar para o nosso vídeo, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, né, como também fazer sugestões para novos conteúdos ou melhoria, certo? O VILG chegou na casa de R$ 93,05, né? Ou seja, está bem distante da sua cotação máxima, que são R$ 111,32. O VILG ele é um fundo de galpões logístico que tem por detrás dele o mesmo grupo que administra o VISC-11, né? Então, uma excelente gestora, que é a Vinci, né? Um dividendo de 8,54, ou seja, a média do mercado, né? Do mercado de galpões logísticos, né? E ele está, embora tenha tido uma valorização de 8,64, ele se encontra bastante descontado. Se nós olharmos para o cenário do VISC-11, muita gente vai ver nos últimos 30 dias que ele caiu na casa de 90 e ele começou a subir. Então, alguns de vocês talvez olhem e comecem a achar caro. Se nós olharmos os últimos 6 meses, neste momento nós estamos na cotação mais baixa. Se nós olharmos os últimos 1 ano, né, ele está num valor semelhante àquele que foi lá no início de 2023, né? E se nós olharmos os últimos 5 anos, né, ele se encontra em um dos momentos mais descontados, né? Mais descontado do que esse momento só foi no início de 2023 e ali no início, no mês de novembro de 2011. Ou seja, ele está apresentando uma ótima oportunidade de entrada. Por quê? Porque ele não está nos picos, né? Ele está justamente no vale. E esse momento é o momento ideal para você entrar. É quando está na baixa, né? Fundo imobiliário você não entra na alta, assim também como ações. Sempre você tem que ficar de olho para entrar na baixa. Quando você entra na baixa, você consegue se beneficiar da subida, tanto do dividendo como da cotação. Então, nós percebemos aqui pelo gráfico que se encontra em um vale, ou seja, ele não vai passar disso, ele vai voltar a subir em breve. Então, aí dá uma excelente oportunidade de entrada, certo? O seu valor patrimonial são R$ 113,94, ou seja, tem um excelente patrimônio, né? Você consegue um fundo de logística, você consegue comprar com um desconto de 18%, que isso é muito difícil. O fundo não está com caixa negativo, está com caixa positivo, ele tem 19 milhões em caixa, né? O único problema que tem derrubado um pouco o fundo são esses dois dados, né? Que é o CAGR dos últimos 3 anos, né? Ou seja, o dividend yield médio dele foi de 2,51, né? O aumento dele foi de 2,51, mas o que vem achatando ele é a cota, né? Que a cota em média se desvalorizou 7,55. Só que nós se olharmos aqui o gráfico, dificilmente ele vai passar disso, ou seja, a tendência é ele começar a subir, principalmente porque os fundos de galpões logísticos eles já ajustaram o preço, né? Todos já estão caros, estão acima de 1. O último dividendo que ele entregou para o seu cotista foi de 56 centavos, né? No primeiro mês esse dividendo veio um pouco menor, mas interessante que em fevereiro ele já pagou mais do que no ano passado no mesmo período, o que é um excelente dado, né? Aqui é só a parte de Datacom e DataX, ou data que você recebe o pagamento, né, na verdade. A Datacom foi 29 de 2 de 2024, ou seja, se até esse dia você tivesse cotas do VILG, no dia 14 aí você recebeu 56 centavos isento de imposto de renda, né? Como ele não atingiu o seu preço sobre o valor patrimonial ainda, ele dificilmente vai fazer uma nova emissão, né?
porque ninguém faz emissão com seu preço sobre valor patrimonial ainda abaixo de 1, não há sentido, é perder dinheiro, certo? Então ele está aguardando aí, assim que ele bater o seu preço sobre o valor patrimonial, ele fará uma nova emissão, por quê? Porque já tem um bom tempo que ele não faz a emissão, desde o final de 2020, ano ali do pico da pandemia, certo? Uma coisa que talvez você não esteja percebendo, né? O patrimônio dele segue o mesmo, não mudou, né? Uma vez que ele não fez novas emissões, então dificilmente esse patrimônio sobe. Mas eu queria mostrar algo para vocês que talvez seja uma das informações bem interessantes, né? Primeiro, vacância zero, né? Então, todos os seus imóveis, né, eles se encontram com vacância zero, né? Ou seja, todos os seus 14 imóveis se encontram com vacância zero. Além de ser vacância zero, eles se encontram distribuídos em Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, né? São Paulo, ele é um fundo que não tem uma concentração muito grande em São Paulo, né? Os vencimentos dos seus contratos são a maioria depois de 36 meses, ou seja, 63% dos seus contratos, né? Aí, 70,61% dos seus contratos vão estar vencendo daqui a 3 anos, né? Então, talvez esse seja um dos fatores que tem feito alguns investidores ficarem com medo do fundo, né? Primeiro, porque ele não fez nova emissão, porque isso seria importante para ele adquirir novos imóveis, mas não é possível, porque ainda está abaixo do seu valor patrimonial. E outro ponto é que os contratos dele vai se vencer a mais de 70% nos próximos 3 anos. Então é interessante você ficar de olho nisso, caso você entre agora, certo? Para você não se assustar caso ele sofra uma queda, né? É aproveitar para comprar mais. IPCA, a maioria dos seus contratos indexados ao IPCA, 78,45, e uma menor exposição ao IGPM, né? Bem menor exposição ao IGPM. Se nós descermos aqui, são alguns dados, né, de alguns fundos imobiliários que eles têm o VILG11 na sua carteira. Vamos descer aqui, que esse talvez seja o dado que nos chama mais atenção. Embora muita gente não fale do VILG11, né, prefiro falar de XPLG, GLG, a gente precisa ver algo bem interessante. Esses fundos possuem o VILG11 na carteira. XPLG tem a maior posição. Depois nós temos um outro aqui que é o PATL11, né, que é do Patria. Nós temos o XP11, que é um outro fundo de logístico industrial. Então nós temos um grande grupo de fundos imobiliários que eles possuem o VILG na sua carteira, né? Ou seja, isso é extremamente interessante porque tem um grande número de investidores que não são cotistas, mas que são outros fundos que investem no VILG11. Isso é um excelente sinal, certo? Então esse era o nosso conteúdo de hoje, né? Trazendo o VILG, chamando a atenção de vocês para o VILG, né? Principalmente você que está chegando agora, saiu da renda fixa e está vindo para os fundos imobiliários. Os bons fundos de logística, todos eles estão caros. Dificilmente você vai encontrar algo descontado e barato. E o VILG ele se encontra descontado, ele se encontra barato, claro. Que ele tem alguns problemas que você deve levar em consideração. Mas a informação mais importante é o ID, que ele se encontra no vale, ou seja, dificilmente ele vai cair desse valor, né? Então existe uma maior tendência de ele subir do que ele vir bater nas mínimas. Mas como é que você sabe que ele vai subir e não vai cair? Porque mesmo que ele caia, a queda é muito pouca, né? Ele vai no máximo sair de R$90 para 84, né? E isso é muito difícil acontecer. Por quê? Porque os fundos de tijolos eles estão começando a ficar caros como um todo, né? Porque esse é o momento, você que está chegando na bolsa agora, de entender que o que vai se desvalorizar no cenário atual
são os fundos de papel, certo? Então, o ano de 2022 e o ano de 2023, né? Até ali ao meio do ano de 2023, os fundos que mais se valorizaram foram os fundos de papel, que tinha gente com 75% da carteira em fundo de papel. No cenário que nós estamos entrando agora de queda de juro, quem vai se beneficiar com a queda de juro sempre é fundo de tijolo, não é de papel. Se você tem fundo de papel na sua carteira, provavelmente você vai ver queda, ou seja, vai ver ele ficar vermelho. Então não se desespere. Quem se beneficia em cenário de queda de juro é sempre tijolo, certo? Obrigadão por todos vocês que permanecem aqui no nosso canal, assistindo o nosso conteúdo, apoiando o nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês, que o ano de 2024 para os fundos imobiliários vai ser muito melhor do que o ano de 2023. Mas lembrando para você que os fundos que vão se valorizar no momento são de tijolo, certo? Papel, para você que está chegando agora, eu preciso chamar a atenção. Tem muitos investidores novatos chegando em fundo imobiliário e vendo dividendo alto de papel e comprando. Esses fundos imobiliários, eles vão começar a cair, certo? Por quê? Porque a oportunidade de comprar fundo de papel foi o ano inteiro de 2020 e o início de 2023, certo? Para ganhar dinheiro com eles. Agora é momento de tijolo, certo? Por quê? Principalmente porque as próximas reuniões do Copom não serão um intervalo de 45 dias, não. Será um intervalo de 3 meses e durante 3 meses seguidos nós vamos ter 3 quedas consecutivas, certo? Então o fundo de papel vai sofrer um pouquinho, principalmente nesse momento. Então valeu e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.